Olá, meu povo, boa noite, governador Valadares, boa noite, Brasil. Que alegria estarmos aqui em mais uma edição do programa Na Íntegra. Mais que um programa que se dispõe a interferir positivamente na história. Um programa que é a voz do povo e que respeita a sua inteligência. Conosco hoje a doutora Ana Paula Vilas Boas, ela que é médica da família da rede pública municipal e que atendeu gentilmente ao nosso convite para vir ao Na Íntegra de hoje para falarmos do assunto do momento, aquilo que vem nos trazendo grandes preocupações, a pandemia do coronavírus, Covid-19, isso que tem afligido o governador Valadares, o Brasil e o mundo. Costumo dizer que estamos em guerra contra esse vírus, contra essa doença. Mais do que nunca precisamos darmos as mãos e lutarmos com todas as forças contra esse inimigo poderoso. E a grande arma que precisamos ter em mãos é exatamente a informação, o conhecimento. E é por isso que estamos recebendo hoje aqui a doutora Ana Paula. Doutora, muito prazer. Aliás, a gente já tinha conversado há algum tempo, né? Mas existe uma certa burocracia, mas graças a Deus, finalmente, a senhora está aqui hoje conosco para nos trazer informações importantes para os nossos telespectadores. Aliás, por favor, amigo telespectador, telespectadora, compartilhe. Esse programa é transmitido ao vivo pela TV Rio Doce, canal 6.1, pelo canal 10 da TV a cabo e também pelo nosso canal no Facebook. Compartilhe com seus amigos, vamos todos participar, façam perguntas, deixe suas opiniões e vamos nos fortalecer para vencermos essa guerra, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas, doutora, a senhora é médica de família, rede pública municipal. Eu perguntaria, onde que a senhora presta o serviço da senhora? E há quanto tempo a senhora é médica de família em Governador Valadares? Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou médica de família e comunidade. Já atuo aqui no município há 15 anos, fiz a minha residência médica aqui no município e hoje eu estou atuando como coordenadora da atenção primária. Também sou professora da UFJF. Hoje de manhã conversávamos sobre este assunto tão pertinente que é a Covid-19. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, e muito, doutora. É uma alegria. A presença da senhora aqui, para nós, ela é fundamental, é essencial e com certeza vai ser muito útil para os nossos telespectadores. Mas, doutora, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecimento é fundamental. Às vezes, esse inimigo que nós estamos vendo como tão poderoso, talvez não é que esse inimigo seja tão poderoso, é que a gente ainda não tem o conhecimento, as informações que poderíamos ter para vencer esse inimigo que assola toda a humanidade, talvez vencê-lo com alguma facilidade se tivéssemos mais conhecimento. E esse é o nosso objetivo aqui hoje, é ampliar o nosso conhecimento. E por falar nisso, doutora, quais são os principais sintomas da Covid-19? Como é que a pessoa fica sabendo ali que ela está possivelmente com essa doença, para que ela possa agir o quanto antes possível para evitar, dessa forma, os efeitos mais prejudiciais dessa doença? Rui, essa é uma pergunta muito importante e eu percebo nos meus atendimentos que as pessoas, muitas, desconhecem os sinais e sintomas. Então, nós temos que ter consciência que
a Covid-19 é uma infecção viral cujos sinais e sintomas eles são semelhantes a um resfriado ou uma gripe. Por isso nós chamamos de síndrome gripal. Então o paciente começa a ter coriza, dor de garganta, febre, tosse, congestão nasal. Então ele chega no consultório e fala: doutor, eu estou gripado, ou eu estou alérgico, eu estou resfriado. E durante a conversa nós vamos percebendo que se trata realmente de uma suspeita diagnóstica. Exatamente. Um dos sintomas também, mas talvez esse sintoma ele apareça um pouco mais à frente, é exatamente a perda de olfato, paladar, mas isso talvez é mais à frente. Quando isso acontece, talvez a pessoa a pessoa não tem que esperar isso acontecer, não é? Perdeu o paladar, perdeu o olfato. Aos primeiros sinais, pelo que a gente tem ouvido dizer, doutora, a pessoa já tem que correr para o médico, correr para o hospital, porque infelizmente, doutora, amigos que nos acompanham, a nossa cultura foi desenvolvida no sentido de esperar adoecer e muitas vezes a doença se agravar para depois procurar um médico, procurar o hospital. No caso da Covid-19 não pode ser assim, não é, doutora? Tem que correr logo. Sim. A perda do olfato e do paladar, pessoal, não são sinais graves. Eles ocorrem realmente na minoria dos pacientes com Covid. Não são sinais graves e eles podem até realmente persistir por meses, semanas. Então o paciente fala: doutora, eu não estou sentindo cheiro, que chama anosmia, eu não estou sentindo o gosto do alimento, que se chama ageusia. Então não são realmente, não é um grande problema da Covid. Nós vamos falar sobre a gravidade e vamos citar quais são os sinais e sintomas que são o alerta. Perfeito, doutora. E eu chamo a atenção dos nossos telespectadores para ficarem bem atentos, porque aqui a gente está falando daquilo que é essencial em termos de conhecimento para prevenir a doença Covid-19 e prevenir até a contaminação pelo vírus. É muito importante que todos nós estejamos conscientes dos cuidados que nós precisamos ter, das atitudes que precisamos adotar ao primeiro sinal. As informações que a doutora Ana Paula vai nos passar aqui hoje são de fundamental importância. Ela acabou de dizer sobre os principais sintomas: dor de cabeça, febre e coisas semelhantes, ela acabou de dizer. A síndrome gripal. A síndrome gripal. E eu pergunto à senhora agora, doutora, como é feito o diagnóstico para se saber se a pessoa está ou não, se ela adquiriu ou não, se ela contraiu ou não, acho que é o termo mais adequado, a Covid-19? Então, Rui, eu tenho percebido que algumas pessoas têm nos procurado após muitos dias de sintomas. Então, eu tenho atendido pessoas tossindo há uma semana, com febre há muitos dias, e elas procuram realmente pela persistência ou pelo quadro ter se agravado. Então o diagnóstico é diante dessa suspeição de síndrome gripal. Então o paciente chega relatando esses sintomas e sinais respiratórios. Então, síndrome gripal, você é suspeito de estar com Covid. Vamos partir para os testes laboratoriais. Né? Perfeito. Então, com os sintomas ali, o médico já suspeita e se confirmando essa suspeição, já encaminha para os testes laboratoriais. Parece-me que o órgão principal afetado pela doença é o pulmão, não é, doutora? É onde ocorre a piora do quadro. Porque a Covid-19, ela causa uma pneumonia viral quando ela se agrava. 80% das pessoas, pessoal, não vão ter essa pneumonia. 15% vai
possivelmente necessitar de internação, e 5% são aqueles que vão agravar. Entendi. Então, o pulmão, sempre a gente está ouvindo dizer, né, que a pessoa contraiu a doença, Covid-19, e tantos por cento do pulmão foi atingido. E anteontem mesmo nós recebemos aqui o pastor Carlos Henrique, né, que ele contraiu a doença, tinha plano de saúde, foi para Belo Horizonte, e ele disse que lá ele ficou internado por vários dias, foi até entubado, e que o pulmão dele foi... agravou, né? A situação dele ficou muito grave, e o pulmão dele foi comprometido em mais de 80%. Então a gente percebe que a coisa é um processo, né? A partir do momento que a pessoa ela tem a doença, né? O pulmão, eu imagino que seja assim, e a senhora, por gentileza, se eu estiver errado, a senhora me corrige, doutora. A partir do momento que a pessoa contrai a doença, o pulmão começa a se comprometer, e isso vai se agravando. Daí a necessidade, ao primeiro sintoma, a gente insiste nisso. Até porque a gente tem um amigo, ligado à área da saúde, o Marcos Fraga, né, que também contraiu a Covid-19, né, mas ele, em razão do conhecimento dele, aos primeiros sintomas, como eu estou dizendo aqui, ele já tomou as providências, procurou o médico, já começou a tomar os remédios, fez o teste, né, inicialmente, começou a tomar os remédios e hoje está para a praia, graças a Deus, está sossegado, né? Mas por que ele está sossegado? Um abraço, Marcos. Porque ele não negligenciou. Ele, aos primeiros sintomas, ele já correu logo e fez aquilo que tinha que ser feito. Eu estava falando agora há pouco. Então, na nossa cultura, a gente acostumou assim, espera a coisa complicar para depois procurar um médico. Às vezes, quando procura, já é tarde demais. O pulmão já, no caso da Covid, né, o pulmão já pode estar totalmente comprometido e não tem mais jeito, fica irreversível. Sim, né? Nós esperamos que em 10 dias a pessoa esteja curada pela infecção. Por isso nós falamos, cumpra a quarentena. Mas aquelas pessoas que persistem com febre, persistem com tosse, queda do estado geral, principalmente no idoso, aí alertando na geriatria, nós vemos isto, que o idoso, ele costuma ter um acometimento atípico. Muitas das vezes ele não vai ter tosse, ele não vai ter essa síndrome gripal expressiva. Então é necessário que o médico, como você falou, que o paciente tenha acesso ao médico para que o diagnóstico seja feito de uma forma correta. Perfeito. Então, 10 dias, resolução da doença. Nos casos que vão se agravar, persistência desses sinais e sintomas. A gente olha a saturação do paciente. Ela tem que estar sempre 95 para cima, né? 95 até 100%. Então, aquele oxímetro que a gente coloca no dedo ali para observar a oxigenação. Nós orientamos os pacientes fazendo educação em saúde. O médico é um educador em saúde. O profissional de saúde tem que ser. Então, ele tem que ensinar para o paciente os sinais e sintomas, quando está agravando, quando está melhorando, para trazer respeito, confiança e para que o paciente se sinta bem durante o tratamento. Perfeito. A senhora falou da pessoa idosa, né? A pessoa idosa já se enquadra naquela situação de grupo de risco, né? E além dos idosos, outras pessoas, em razão de determinadas doenças, também fazem parte dos chamados grupos de risco. Infelizmente, são as pessoas mais atingidas pela doença, não é, doutora? Sim, são os mais frágeis. São, além do idoso, aqueles portadores de doenças crônicas. Então, vamos lembrar do hipertenso, do diabético, do paciente que está fazendo tratamento oncológico. Vamos lembrar daqueles imunossuprimidos, como o paciente portador de HIV, aqueles que tomam corticoides. Então, são os pacientes com problemas hepáticos, nefropatas. Então, são aqueles
que possuem fragilidades que facilitam a piora da doença, caso eles adquiram. Verdade. Ou seja, todos nós precisamos ter muito cuidado, tomar todas as cautelas possíveis, necessárias. Se vier, volto a dizer, eu tenho uma grande preocupação em relação à nossa cultura de negligência. Aos primeiros sintomas, já procurar aí, sabe, o hospital, o médico, a doutora falou em 10 dias, né? Então ter todo o cuidado, porque quanto mais rápido acontecer o diagnóstico, maior será a chance de cura. A senhora falou aí sobre as pessoas que fazem parte dos grupos de risco, mas os diabéticos, né, parece que o número de pessoas diabéticas que têm sido vítimas e até perdido a vida, né, pelo que se chama de comorbidade, né, a pessoa já tem o diabetes ou outra doença cardíaca, pressão alta, coisa do tipo. É muito triste. Eu mesmo tenho uma irmã, doutora, e um irmão também, né, que tem essa doença, o diabetes, e a gente sempre ouve dizer, por isso que nos bastidores eu conversei com a doutora aqui, que a gente pretende trazer no programa um nutrólogo, ou, se não for possível, nutrólogo, um nutricionista, porque eu sempre ouvi dizer que o diabetes é uma doença nutricional e a nossa alimentação, em razão da indústria alimentícia, que quer o lucro aqui e agora, ela é muito... ela não é uma alimentação que tem uma, vamos dizer assim, uma riqueza nutricional que pudesse prevenir doenças como o que seria adequado. Mas isso é coisa que a gente vai tratar posteriormente. Mas, doutora, e quais os cuidados em termos de prevenção? Né? Vamos falar de prevenção. Né? Tem um ditado que é assim: é melhor prevenir do que remediar. Os nossos pais, os nossos avós nos ensinaram assim: é melhor prevenir do que curar ou do que remediar. Só que, infelizmente, nem sempre nós agimos dessa forma, né? Como eu estava dizendo antes, a gente espera acontecer o problema para depois tentar curar e muitas vezes já não tem tempo suficiente mais. Em termos de prevenção, doutor, o que o povo pode fazer para evitar a contaminação e a doença? Em relação à Covid, a palavra de ordem é essa: prevenção. Nós todos temos que ter consciência de que precisamos evitar essa doença e não remediá-la. Vamos lá, os cuidados que temos falado e a mídia tem falado, que é o quê? É o distanciamento social, então evitar aglomerações. Olha aí as festas de fim de ano, quantos casos estão acontecendo agora, a gente tem pegado em pronto atendimento, em posto de saúde. Então, pessoas que não tiveram esse cuidado de usar máscara, de lavar as mãos em casa com água e sabão, na rua, álcool em gel, cumprir a quarentena se você estiver com síndrome gripal. Nós precisamos ter essa consciência, gente. De repente, o idoso está dentro de casa, mas o filho, o neto vai para a rua, não se cuida e leva a doença para dentro de casa. Nós temos visto esse comportamento na população. Os jovens precisam cuidar dos seus pais, dos seus avós, dos seus queridos. Então, evite a aglomeração, evite a balada, evite a festa. Use máscara, se cuide, faça o distanciamento. Nós temos batido nessa tecla porque é muito importante. É verdade, doutor. Aqui eu vou deixar uma opinião minha, né, que está de acordo com o que a doutora acabou de dizer, né, mas no início, né, dessa pandemia, discutiu-se muito sobre se o ideal seria o isolamento horizontal ou vertical, né? E aí muitos defendiam o isolamento horizontal, ou seja, todo mundo fica em casa,
senão aqueles que teriam extrema necessidade de sair, como profissionais da saúde, serviços essenciais, e outros já defendiam, como eu, o isolamento vertical. Só que o isolamento vertical, doutora, exige uma responsabilidade muito grande, porque é como a senhora falou, né? O jovem sai de casa para trabalhar, mas ele volta para casa, e na casa dele pode estar lá uma pessoa que faz parte de grupo de risco, né? É verdade. Essa foi a polêmica também dos alunos de escolas que também poderiam ser esse veículo para levar o vírus para dentro de casa. Exatamente. O tema hoje é pandemia, coronavírus, Covid-19, prevenção, cuidados que devemos ter. A doutora Ana Paula, né, nessa primeira parte do programa, no primeiro bloco, já nos trouxe informações de fundamental importância, mas agora nós vamos a um intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta. É VaptVult, VaptVupt, até já! É isso aí, estamos de volta com o programa Na Íntegra, a voz do povo, o programa que respeita a sua inteligência. Hoje, com a doutora Ana Paula, ela que é médica de família e de comunidade da rede pública municipal, está aqui hoje nos tirando dúvidas e nos orientando sobre como devemos fazer para vencer a guerra contra a pandemia. Doutora, a senhora falou de uma síndrome gripal, é isso o nome? Síndrome gripal. Síndrome gripal, quer dizer, um conjunto de sinais e sintomas que indicariam que a pessoa estaria contaminada ou teria contraído a doença Covid-19, né? Mas vamos dizer que a pessoa adotou todos os cuidados, tudo aquilo que ela poderia fazer para prevenir a doença ela fez, mas que ela veio a verificar, né, vamos dizer assim, leigamente, essa síndrome gripal, dor de cabeça, tosse e os demais sinais que a senhora fez menção aqui. Aí essa pessoa tem que correr para o médico, correr para o hospital. O que ela deve fazer, doutora, aqui em Governador Valadares? Então, os pacientes devem procurar o seu médico. Na rede pública, nós temos as unidades de saúde, e aquelas em modelo de estratégia de saúde da família. Os pacientes são cadastrados na unidade, eles são conhecidos da equipe. Então, eles devem procurar essas unidades para que o diagnóstico seja estabelecido, né? E aqueles pacientes que tiverem outros meios, né, o seu médico particular ou por convênio, mas o importante é que ele consulte, que ele procure o profissional. Perfeito, doutora. E o SUS? A pessoa que não tem... Quem tem o plano de saúde vai lá, busca o atendimento pelo seu plano. Mas quem não tem um plano de saúde, o SUS... ele faz o teste da Covid, ele atende então, aqui em Valadares? Então, o paciente ele é notificado, isso é uma notificação obrigatória, a gente fala compulsória, e ele assina um termo de responsabilidade que vale como atestado, que ele cumprirá os 10 dias de quarentena, e na mesma unidade é agendado o RT-PCR, que é aquele exame que o pessoal fica meio bravo, né, porque... é um pouco incômodo, é o cotonete no nariz, na garganta, para detectar o vírus. É um teste que é realizado, que é agendado e é realizado no SUS. E qual é o tempo ideal? Então, uma pessoa que tem sinais e sintomas entre o 2º dia e o 7º dia de doença, que ele colhe esse RT-PCR nesse intervalo. Após esse período, ele pode fazer a sorologia, onde é no sangue. Também é feito pelo SUS. O ideal é que se faça após o 14º dia de doença, porque a pessoa pode ainda não ter os anticorpos,
Daí nós não estamos mais pesquisando o vírus, nós estamos pesquisando os anticorpos. Então precisamos de um tempinho para o organismo fabricar esses anticorpos. A partir do 14º dia em diante, ele faz a sorologia IgM e IgG para detectar, então, se ele foi realmente contaminado. Perfeito, doutora. Então, entre o 2º e o 7º dia... o RT-PCR. Entre o 2º e 7º dia da apresentação dos sinais e sintomas. Ou seja, já no 2º dia a pessoa tem que agir, no máximo no 2º dia. Isso. Já tem que procurar médico, hospital e já começar os cuidados ali, né, para que a coisa não se agrave. E é importante, Rui, que a pessoa às vezes quer falar assim: doutor, eu quero fazer o exame de sangue hoje. Mas você ainda não está nesse período após o 14º. Não é correto fazer esse exame antes. Entre o 2º e o 7º é o RT-PCR, tipo cotonete no nariz, né? E agir rápido. Isso, e após o 14º, a sorologia. Tá. Mas vamos dizer, doutora, que entre o 2º e o 7º dia se faz o teste e o teste dê positivo, né? Essa pessoa já vai começar a ser medicada, já vai receber um coquetel, não sei se o nome certo é coquetel, ela já vai começar a receber os medicamentos? Valadares optou por aderir à orientação do Ministério da Saúde para o tratamento precoce da Covid-19. Mesmo que o paciente ainda não tenha resultados do RT-PCR, ele está com uma síndrome gripal, ele quer realizar o tratamento, o seu médico também, ele tem o direito de receber esse tratamento. Nós temos o protocolo municipal, onde tem toda a medicação e toda a orientação aos médicos para instituir o tratamento. Entendi. Agora, só me tira uma dúvida, doutora. Esse protocolo da rede pública é o mesmo da rede privada em Governador Valadares também ou não? Tem diferença? Tem diferença, sim. Esse protocolo ele é municipal da secretaria. Entendi. O particular já é outro procedimento, né? Muitos aderiram, mas tem as suas particularidades realmente. E se a pessoa fizer, doutora, a pessoa vai lá, já entre o 2º dia dos sintomas e o 7º dia, que os sinais e sintomas começaram, ela faz o teste do cotonete e vamos admitir que, nesse caso hipotético aqui, o resultado dê negativo, só que os sintomas e sinais continuam. O que essa pessoa deve fazer? Os dois testes, tanto o RT-PCR como a sorologia, eles são testes que ajudam quando eles dão positivo. Então, deram positivo, você está confirmado laboratorialmente também. Mas se eles derem negativo, eles não descartam a doença. Nós temos que considerar que o teste não tem sensibilidade de 100%. Depende muito da pessoa que colheu, se ela colheu de uma forma efetiva. A própria sensibilidade do teste, diz lá, né, o manual, não é 100%. Então, tem pessoas que falam assim: doutora, eu vou fazer o teste, se der negativo eu volto a trabalhar. Você pode estar com Covid e seu teste ser negativo. Então, o atestado está lá, 10 dias, são 10 dias de isolamento em casa. Perfeito. Mesmo que o teste dê negativo, se os sinais e sintomas persistirem, independente, né? Tem que ficar 10 dias de isolamento. 10 dias de isolamento. E continuando os sinais e sintomas, no 14º dia já pode fazer o exame de sangue? Exame de sangue, 14º dia, mesmo se ele veio a curar. Perfeito. De repente ele não fez outra coisa, não é necessário fazer os dois. Você fez o primeiro, o RT-PCR deu positivo, acabou. Não tem que fazer o exame de sangue? Não precisa fazer o exame, você foi detectado o vírus, a doença já está confirmada laboratorialmente. Perfeito. Doutora, vamos aqui falar de um outro assunto, dentro do mesmo tema, evidentemente, né, que é muito importante, está tendo muita discussão a respeito, que é a vacina, né?
Está tendo muita discussão, muita gente confia, outras não confiam, mas muito também disso é em razão de influências, né? Muita gente confia porque sofre um determinado tipo de influência, outros não confiam porque sofrem outro tipo de influência, ou seja, a população fica meio que a ver navios, sem saber o que fazer. Às vezes a pessoa não tem nem opinião própria a respeito, ela está confiando ou desconfiando porque ouviu o outro dizer, e isso é muito arriscado, né? Eu sempre lembro da questão do pacto social, né? Cada um de nós, né, nós abrimos mão de parte das nossas liberdades para confiar ao poder público, né, a responsabilidade sobre nós, para cuidar de nós. Se a gente não puder confiar no poder público para nos dar segurança, para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa educação, e aqui no caso cuidar da nossa saúde, com muita responsabilidade, né, em quem vamos confiar, pelo amor de Deus? Então, até aquela questão, né, quem é que vai ficar responsável por fornecer ou distribuir as vacinas à população, município, estado, União? Sobre vacina, doutora, o que a senhora pode dizer para os nossos telespectadores? Quais são as expectativas? A partir de quando, possivelmente, o povo já poderá ser vacinado, independente de eficácia, né? A gente ouve de tudo, tem vacina aí que é 50 e tantos % de eficácia, eu já ouvi falar até acima de 70%. O que a senhora pode nos dizer sobre isso? Vacina. Um dos grandes vilões que temos enfrentado são as fake news. Nós temos que ter cuidado em compartilhar vídeos ou opiniões que nós não temos certeza, segurança de saber a origem. Valadares já está com seu plano municipal de vacinação. Nós já elaboramos toda a quantidade necessária de insumos, de logística, de recursos humanos, e nós estamos recebendo orientações do Estado, que por sua vez recebe orientação do governo federal. Essas vacinas virão através do governo federal, Estado, sendo distribuída para o município e o município aplicar na população. Hoje nós acompanhamos aí na televisão o ministro da Saúde falando que até quarta-feira possivelmente se inicie, mas é uma incógnita realmente, estamos aguardando as vacinas chegarem. Porque a gente espera que essa vacina, mesmo que ela não tenha essa eficácia total, vai amenizar o problema, né? É a nossa esperança. É a nossa esperança, é que a vacina venha logo e que seja uma vacina confiável, eficaz e que possa nos tirar desse sofrimento, né? É isso que esperamos. Mas, assim, uma questão de ordem então, sobre a vacina é isso, né? A gente acredita que já nas próximas semanas o povo já comece a ser vacinado. A gente ouviu dizer que vão começar possivelmente pelas capitais, mas como a senhora falou, é tanto fake news que a gente fica meio até sem saber o que é certo e o que não é, né? Mas o que a gente acredita muito é que talvez ainda em janeiro essa vacina chegue a nós e chegará, se Deus quiser, e com muita eficácia. Mas uma questão aqui de ordem prática, voltando um pouquinho aqui, doutora, a questão dos sinais e sintomas, vamos pegar uma situação hipotética. A pessoa começa a sentir os sinais, os sintomas, ela faz o teste, nós vamos até desmembrar essa hipótese aqui. Ela faz o teste dá positivo, ela tem que aguardar 10 dias, não é isso? 10 dias. Tem que aguardar 10 dias. E esse teste tem que ser feito entre o 2º e o 7º dia dos sinais e sintomas. O RT-PCR. Isso. Mas vamos admitir, nessa primeira parte da situação hipotética aqui, que a situação dessa pessoa se agrave logo após o teste positivo, né?
ela tem que aguardar 10 dias, mas vamos dizer, no terceiro dia ela já começa a sentir mal e a coisa se agrava. O que ela tem que fazer, doutora? Prestem atenção nos sinais de alerta. Uma tosse persistente, uma febre que não passa, a oxigenação no sangue, que nós falamos, a saturação, abaixo de 95. Ah, mas eu não tenho aparelho em casa. Então eu estou vendo um esforço respiratório do meu parente, né, do meu familiar, ou meu próprio. Aquele cansaço para respirar, dispneia que a gente fala na medicina. Então são os sinais que você precisa realmente procurar o atendimento novamente. Nós temos visto que a segunda semana é a semana mais preocupante de doença, onde se instala aí essa pneumonia viral que você falou. O paciente geralmente precisa ser entubado, porque a saturação dele caiu, ele não tem mais condições de respirar espontaneamente. Mas fiquem atentos a esses sinais que eu falei para vocês. Febre persistente, tosse persistente, dispneia, falta de ar, ou se você tiver o aparelhinho, a oxigenação abaixo de 95%. Entendi. Eu disse que ia desmembrar aqui essa situação hipotética, mas eu penso que essa recomendação da senhora serve tanto para quando o teste dá negativo quanto positivo. Sim, dependente do teste. A medicina tem uma máxima: a clínica é soberana. Então, a clínica do paciente é soberana. O que ele está sentindo é mais importante. Doutora, quando eu era criança, era bem jovem, até hoje, se eu for numa piscina, eu costumo brincar lá de ver quantos segundos eu fico debaixo d'água sem respirar. Eu acho que toda criança, todas as pessoas já brincaram, né, dessa forma, né? Coloca o corpo todo, né, principalmente, evidentemente, a cabeça, dentro da água e brinca com outra pessoa. Vamos ver quem fica mais tempo, veja aí, conta aí até para saber quanto tempo eu fico, não é? No caso de câncer de mama, uma coisa que que os médicos e os especialistas orientam para fazer é apalpar. Isso serve tanto para homem quanto tanto para mulher quanto para homem. Eu já ouvi dizer que o homem também, né, é raro, mas costuma ter câncer de mama também. Pode acontecer. Né, pode acontecer. E não seria mais ou menos a mesma coisa, não, já que compromete, o caso da Covid, compromete o pulmão, né, que é o órgão pelo qual a gente está no sistema respiratório, né, que a gente precisa para respirar, e eu já ouvi dizer, e vou pedir a senhora para confirmar se isso procede ou não, que quando a pessoa contrai a Covid-19, né, um dos sintomas seria exatamente essa dificuldade de respiração. Então, da mesma forma que para prevenir, né, para diagnosticar talvez precocemente um câncer de mama seria apalpando, não seria também o caso de colocar a cabeça dentro de se não tiver piscina em casa, dentro de um balde, para saber quantos segundos, quanto tempo, para saber se está tendo dificuldade de respirar ou não? Isso não seria interessante? Na verdade, Rui, a dispneia, a falta de ar da Covid, ela é angustiante. Os pacientes, acho que eles não aguentariam, acho que 10 segundos aí embaixo da água que você falou. É terrível você ter falta de ar. Mas nós temos que pensar também que muitos, principalmente idosos, eles não têm falta de ar. Olha só, eles não se queixam de dispneia. E quando você vai colocar o oxímetro, a oxigenação está baixa. Eu tenho atendido pacientes com oxigenação de 89%, 90%. Só tem falta de ar? Não sinto nada. Olha, isso é grave, é uma doença de certa forma traiçoeira. Isso é grave. Então, a visita ao médico ela é fundamental. Pois é, eu estava na expectativa, na esperança aqui de que se eu colocasse a cabeça, né, na piscina, dentro da água,
e respirar, ficasse por um bom tempo lá, eu poderia ficar tranquilo, não vai dar para ser assim, né? Porque pode ser que a pessoa tenha contraído a doença e esteja respirando muito bem. Mas quanto às unidades básicas, eu vou pedir aos telespectadores, por gentileza, compartilhe com seus amigos, fiquem atentos ao programa, ele é fundamental. Somente juntos, somente bem informados é que vamos vencer essa guerra contra a pandemia. Mas as unidades básicas de saúde, doutora, estão atendendo apenas casos de suspeitas de Covid-19. Como é que estão os atendimentos nas unidades básicas de saúde em Governador Valadares? A atenção primária, ela tem todo o aparato para lidar com as doenças das pessoas no seu cotidiano. Então, nós na atenção primária não podemos negligenciar aqueles portadores de doenças crônicas. Algumas pessoas têm me falado assim, eu vou na unidade e falou que só atende se for gripado. Isso não é correto, né? Eu creio que isso não seja verdade. Cadê aqueles diabéticos, aqueles hipertensos, cadê as gestantes? Onde estão as crianças da puericultura? Então, todo esse trabalho, ele tem a sua continuidade. É lógico que nós temos que suspender algumas coisas, por exemplo, grupos. Como eu vou colocar diabéticos e hipertensos numa sala para fazer um grupo? Então, nós temos que lançar a mão aí da telemedicina. É lógico que nem toda a população tem acesso ao WhatsApp, à internet, mas muitos pacientes podem ser monitorados à distância, pelo celular, por e-mail, ou aqueles que não podem, que não têm acesso, eles têm o seu horário agendado na unidade. Então vamos lá, senhora Maria, a senhora vai estar na unidade amanhã, às 9 horas nós vamos atendê-la. O senhor João, às 9h30. O senhor Francisco, às 10 horas. Eles não vão se encontrar, não vão ficar aglomerando ali correndo risco ali na antessala. Temos estratégias e somos, na atenção primária, principais agentes para promover saúde nesse momento de pandemia. Perfeito, doutora. A senhora disse sobre os atendimentos das unidades básicas de saúde. E na policlínica? Sim. Quando é que a pessoa que apresenta esses sinais, sintomas, em que momento ela deve procurar não uma unidade básica de saúde, mas a policlínica? Ou não existe distinção entre uma coisa e outra? Sim, a policlínica, ela é um braço do regional neste momento ali para atender casos moderados a graves. Então não se deve ir à policlínica em casos leves. Só que nós sabemos, Rui, que muitos profissionais têm adoecido, inclusive os médicos. Então, de repente, alguma unidade possa estar sem médico por algum motivo maior. Mas, de forma geral, a policlínica deve conduzir casos moderados a graves. As unidades de saúde são a porta preferencial para que as pessoas procurem diante de um quadro de gripe, né? A síndrome gripal que nós falamos, que pode ser a Covid. Existe em Governador Valadares, doutora, algum serviço de teleatendimento? Eu não sei se o nome exatamente é esse, né? Mas um atendimento. Eu vou citar o caso que aconteceu com a minha esposa. Isso já deve ter uns 3 meses. Ela apresentou alguns sintomas, estava tendo dor de cabeça, ela agendou pelo SUS, e aí eu não sei de qual município, né? Uma consulta com o médico. Salvo engano, deve ter um aplicativo, alguma coisa assim. Ela agendou e no dia e horário agendado, ela foi muito bem atendida, uma teleconferência, né? uma chamada de vídeo, foi muito bem atendida. A pergunta existe em Governador Valadares esse tipo de atendimento, onde a pessoa, sem precisar sair de casa,
possa, por um aplicativo, alguma coisa assim, agendar uma consulta e no dia certo ela entra em contato. Eu não sei se é ela mesma que vai entrar em contato ou se o próprio médico que vai fazer a chamada. O certo é que ela vai ser atendida de forma remota. Ela vai estar em casa, o médico lá no hospital, no consultório ou coisa assim, e ela vai ser bem atendida. Em Valadares, existe algum serviço desse jeito ou não? Assim, de forma institucional não, mas nós sabemos que existem os ACS, que são os agentes comunitários, eles têm feito visitas domiciliares e têm agendado para os profissionais nas unidades de saúde, o enfermeiro, o próprio médico, que a visita domiciliar não foi suspensa, é outra fake news que tem por aí. Então o médico ele vai até a casa da pessoa e consulta com todas as medidas de máscara N95, de avental, de luva, de álcool, e ele pode ter acesso ao seu paciente. Perfeito, doutora. Uma pessoa que já foi contraída pela Covid-19, passou por todo o procedimento, tomou a medicação, foi curada. Essa pessoa pode ficar tranquila para sempre ou ela corre o risco de contrair a doença de novo? A Covid-19 é uma doença nova, tá? Menos de um ano aí, aliás, pouco mais de um ano que apareceu na China, né, no final de 2019. Nós não temos certeza ainda sobre reinfecção. Estão havendo relatos e estão havendo estudos. Na nota técnica do Estado de Minas Gerais, foi enviada para nós, está disponível na internet, o Estado orienta que não se reconsidere reinfecção em menos de 90 dias. Então, se você teve a Covid agora, é esperado que você tenha pelo menos 90 dias de imunidade. Perfeito. Então, não dá para ficar tranquilo e não usar mais máscara e não se proteger mais. É isso aí. Estamos chegando ao final do programa. Quero aqui agradecer a doutora Ana Paula. Esperamos contar com a senhora em outra oportunidade em nosso programa. Foi muito esclarecedora a entrevista. A senhora contribuiu muito com as informações que a senhora nos trouxe. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Nós não podemos esquecer, as nossas principais armas é a prevenção e a informação. E aos primeiros sinais e sintomas, corram para o médico. Amanhã estaremos de volta com o programa Na Íntegra, o programa que respeita a sua inteligência. Até lá, fiquem todos com Deus.